Imprensa tenta vender a ideia que vergonha de Lula nos Estados Unidos foi vitória. Pois é, essa é a afirmação central e super contundente que a gente vai destrinchar na nossa análise de hoje. E olha, antes da gente mergulhar de cabeça nos dados que sustentam essa tese, já se inscreva no nosso canal rapidinho para não perder esse tipo de explicação. O que a fonte que estamos analisando hoje argumenta, e com bastante veemência, é que existe um abismo gigantesco, uma diferença brutal entre a versão que boa parte da mídia propagou sobre essa viagem a Washington e a realidade crua dos fatos. Vamos direto para a primeira parte dessa história, a narrativa da vitória. Reparem no contraste absurdo que a fonte aponta aqui. De um lado, a mídia noticia que o presidente, logo depois de tomar umas pancadas políticas bem fortes lá em Brasília, praticamente ressurgiu das cinzas em menos de 24 horas. Sabe, aquela embalagem de um triunfo épico. Mas, na contramão disso, a perspectiva do material que estamos analisando aponta para um cenário, digamos, radicalmente diferente. A tese é que o encontro foi, na verdade, um evento estritamente controlado, com um viés comercial fortíssimo, que teria sido agendado e impulsionado pelo lobby de figuras como o de Wesley Batista, da JBS. Ou seja, estaria muito longe de ser um grande alinhamento diplomático de Estado ou uma vitória ideológica. E beleza, quais são as provas práticas que a fonte levanta para desmontar essa tese de vitória? O primeiro ponto, e talvez o mais gritante, é a ausência absoluta de um comunicado ou acordo conjunto. Pensa bem. Em visitas de Estado que terminam em grandes vitórias diplomáticas, é de praxe ter declarações alinhadas, não é? Só que isso não aconteceu. E como consequência direta, o presidente brasileiro teve que fazer uma coletiva de imprensa separada, lá dentro, a portas fechadas na Embaixada Brasileira. A argumentação aqui é que esse ambiente super controlado foi literalmente o único lugar onde ele conseguiu falar livremente para passar a versão dele para a imprensa nacional. Porque, convenhamos, estando ao lado do presidente americano, nenhuma dessas declarações mais ácidas poderia ser feita. O que nos leva ao segundo ponto da análise, o silêncio da imprensa americana. Faz as contas com a gente. Se esse encontro foi realmente um evento tectônico, capaz de fazer um líder ressurgir das cinzas, qual foi o impacto nas manchetes dos jornais lá nos Estados Unidos? A resposta, segundo o levantamento da fonte, é um redondo zero. Eles são categóricos em afirmar que não houve repercussão. A grande mídia americana simplesmente não cobriu a visita, o que dá uma bela esvaziada nessa ideia de que o encontro teve alguma super relevância no xadrez político internacional. E tem um motivo bem específico para isso ter acontecido. O verdadeiro foco do noticiário por lá, naquele dia, era outro completamente diferente. A imprensa estava de olho no encontro do senador Marco Rubio com o Papa, lá no Vaticano. Por conta das fricções recentes entre a Casa Branca e o Papa Francisco, os jornalistas norte-americanos viraram todos os holofotes para a Europa. Com isso, o que quer que estivesse rolando no Salão Oval com a comitiva brasileira foi solenemente ignorado. Aí a gente é obrigado a parar e fazer a pergunta de $1 milhão, certo? Se não teve acordo real e se o evento foi totalmente ignorado lá fora, por que existe esse esforço gigantesco para empurrar logo agora essa narrativa específica de sucesso e força? A explicação, de acordo com o material, não tem nada a ver com diplomacia, mas sim com a nossa velha conhecida, a política doméstica. E aqui entramos no terceiro ato, a cortina de fumaça interna. A tese central da fonte é fascinante. A viagem seria, no fundo, uma resposta ao enfraquecimento político do governo lá em Brasília. Funciona assim. O passo número 1 foi aquela dura derrota governista em votações cruciais, especialmente no episódio envolvendo o STF e o nome do Messias. Essa quebra de expectativa engatilhou o passo 2, que foi um distanciamento quase imediato de alas essenciais do famoso Centrão. E sem esse apoio fisiológico da base, a gente chega ao temido passo 3. O governo começa a correr o sério risco de ser carimbado como um pato manco. Sabe, aquela administração que ainda tem muito tempo de mandato pela frente, mas que perdeu a força para governar e aprovar suas pautas. Então, a análise argumenta que todo esse alarde midiático sobre a viagem internacional é só uma tentativa meio desesperada de demonstrar vitalidade para esses exatos políticos que estão começando a se afastar. E detalhe, a reação a essa fraqueza não ficaria só no marketing político, não. Teria rebatimento prático nas vias institucionais. O material faz uma leitura bem minuciosa das ações recentes da Polícia Federal. O primeiro alvo evidente, diz a fonte, seria o Ciro Nogueira, naquelas operações ligadas ao Banco Master, numa ação descrita como sendo super cirúrgica e bem mais focada do que o padrão. O segundo passo natural dessa escalada seria tentar arrastar para o centro das investigações outras lideranças de peso, como Rueda e Davi Alcolumbre. A leitura é que isso é uma retaliação clara do governo contra quem está ameaçando pular fora do barco.
Só que, e aí vem o passo 3, o alerta vermelho, forçar esse tipo de operação judicial carrega um risco imenso de causar um efeito bumerangue. É aquele mesmo cenário da época da Lava Jato, sabe? As investigações perdem o controle e acabam atingindo em cheio o próprio governo no longo prazo. No meio desse furacão todo, ainda rola disputa sobre quem realmente sai ganhando com as fotos tiradas em Washington. De um lado, parte da imprensa interpretou que esse aperto de mãos provou que a oposição de direita estaria isolada, perdendo a atenção exclusiva dos americanos. Só que a análise que estamos acompanhando rebate isso frontalmente. O argumento lógico deles é o seguinte: a política americana é absurdamente pragmática e olha sempre para o futuro. Não faria o menor sentido eles focarem em isolar possíveis aliados do futuro só em troca de fotos com um governo que já caminha para sua reta final. O foco americano, de acordo com essa visão, vai ser sempre construir alianças de olho nas próximas eleições e não em comemorar a fotografia de ontem. Caminhando para a quarta e última parte da nossa explicação, a tese das terras raras. Aqui, a fonte incorpora uma leitura super interessante do brasilianista Brian Winter. Quando a gente coloca numa balança a proporção real dos interesses americanos nesse encontro, a esmagadora maioria é puro peso geopolítico. Cerca de 60% da motivação de Washington é o interesse estratégico de garantir o fornecimento e o controle dos nossos minerais críticos, as famosas terras raras, que são fundamentais para frear a expansão chinesa em tecnologia e defesa. Os pedaços menores desse gráfico representam interesses comerciais super específicos. 20% seria para tentar resolver, num prazo de uns 30 dias, questões de tarifas impulsionadas pelos lobistas da JBS. E os outros 20% representariam, de forma bem marginal, o hábito americano de manter uma diplomacia de palco com líderes carismáticos. Ou seja, no fim das contas, não se trata de afinidade, é sobre minérios e acesso ao mercado. A realidade geopolítica fria que sobra dessa história toda se divide em 3 frentes. Primeiro, ironicamente, o fato do senador Marco Rubio não estar em Washington acabou ajudando muito a comitiva brasileira, poupando a equipe de um clima diplomático que seria bem mais tenso e exigente. Segundo, falando do impacto prático nos Estados Unidos, qualquer leve percepção positiva que possa ter existido vai simplesmente evaporar. A fonte crava que isso some da cabeça das pessoas em no máximo 3 ciclos de notícias. E terceiro, esse encontrinho protocolar de jeito nenhum vai impedir a administração americana atual de tomar medidas duras no futuro. Como, por exemplo, classificar facções criminosas brasileiras, tipo o Comando Vermelho ou o PCC, como grupos terroristas globais, caso eles achem estrategicamente necessário. Tudo isso amarra perfeitamente a jornada de informações que a gente trilhou hoje. Quando colocamos lado a lado aquela mega festa na mídia, com a completa ausência de acordos reais, com o silêncio ensurdecedor da imprensa estrangeira e com o claro desespero político para estancar o sangramento interno com o Centrão, a análise nos deixa com uma baita pulga atrás da orelha. Será que estamos de fato observando uma vitória diplomática genuína e transformadora? Ou será que tudo isso é só uma narrativa política brilhantemente empacotada para tentar disfarçar a perda de poder real que está acontecendo aqui dentro de casa? Fica o convite para a gente manter o senso crítico sempre afiado na hora de consumir informações e de tentar entender as verdadeiras engrenagens da política. Muito obrigada por acompanhar mais esse mergulho no material de hoje e até a próxima!